Olá, tudo bem? Como foi a semana? Fácil, difícil, tumultuada? Entre o frio e o calor, a chuva e a estiagem, esse tempo seco, não esqueça da hidratação, que é importante, bastante água, gente, porque esse clima que já prenuncia, não? O inverno, ele tem essa característica. E o grande cuidado que nós temos que tomar com a nossa saúde, obviamente. Cuidado com as gripes. Então, para isso, boa alimentação, hidratação, repouso. Enfim, aqueles cuidados, um exercício físico, não esqueça. Pelo menos uma caminhada no quarteirão aí da sua casa, ou mesmo um exercício um pouco mais pegado, né? Enfim, temos que tomar bastante cuidado. Confesso que para escolher um tema, para a gente conversar semanalmente, não é uma tarefa tão singela e simples. Eu procuro sempre trazer um tema naquilo que eu observo na minha semana, nesses dias, não é? Aquilo que mais me chama a atenção nos meus contatos, no meu dia a dia, e mesmo e até no meu comportamento. Na forma como eu respondo à vida, como eu respondo ao meu dia, como eu respondo, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos defeitos, uns maiores, outros menores, mas os temos. E logicamente, a grande batalha da vida é a gente ser melhor, procurar ser melhor, lidar melhor com as situações que possamos vivenciar, lidar melhor com a nossa saúde, né? Com a idade, por exemplo, que eu tenho, a saúde ela já é uma delicadeza, ela implica num cuidado maior e essa coisa que traz, então uma observância maior a tudo que possamos fazer. Né? Hoje eu já não corro, mas eu ando. Hoje eu observo o tempo de uma forma diferente e as atitudes eu respondo também de uma forma diferente. E é o grande cuidado, como é que estamos respondendo à vida. Enfim. E para hoje eu escolhi, né, falarmos um pouco, ou desmistificar, ou confirmar algumas coisas sobre a danada da humildade. Humildade. Antes de iniciar nossa prosa, eu encontrei no Provérbio 13 algo sobre a humildade que eu achei muitíssimo lindo e gostaria de ter a liberdade de poder ler para vocês antes de podemos conversar um pouco mais. No Provérbio 13 diz o seguinte: tente não falar demais. Começou a dureza. Seja justo nas palavras. Transborde o seu cálice de humildade. Uma luz baixa é melhor que o holofote que afasta. O orgulho procura brigar e o sábio não se manifesta de forma indevida. Quem começa uma discussão já perdeu ela para o irmão. Cuidado com a ignorância, ela é a raiz da vingança. Sua herança não é o dinheiro que está em sua mão, são os ensinamentos que passamos e ultrapassamos gerações. Tenha boas colheitas, elas te darão uma vida perfeita. Tudo no meio do nada, uma regra básica. Gente, fiquei pensando, tente não falar demais. Lição árdua.
Porque para muitos de nós a gente parece carro em ladeira sem freio. De uma palavra, a resposta às vezes é quase que o tamanho da Bíblia, enorme. Infelizmente, não traz os mesmos textos da Bíblia, os mesmos ensinamentos. É apenas um destrambelhar de palavras em que os significados eles são os mais variados e as dúvidas são maiores, porque nós não temos justiça nas palavras. Ser justos nas palavras é usar da coerência nas palavras a que se propõe, ao que se dispõe. E com isso nós temos que transbordar do cálice da humildade. Mas o que é humildade? Humildade, gente, é a simplicidade. Olha que palavra simples. É assumir as suas responsabilidades sem arrogância ou prepotência. Assumir responsabilidades. Para o humilde, não existe desigualdade. Ninguém é melhor do que o outro. E olha que coisa difícil. Sentir-se melhor que o outro ou julgar-se melhor do que qualquer pessoa. É antever um julgamento dos outros ou usar de arrogância ao seu próprio conhecimento. A falta da simplicidade nas coisas. Reconhecer os próprios limites, que são esses, gente, os mesmos defeitos que eu tenho, todos, ou a maioria tem, porque somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco. Orgulho? Minha avó já dizia que o orgulho não dá camisa a ninguém. Gestos orgulhosos, que é muito comum de assistirmos, gestos orgulhosos, aquele que está ostentando, aquele que faz porque quer ficar bem, como diria o jovem de hoje, né, na fita, ficar bem à visão dos outros, para que os outros falem bem de mim, para que os outros olhem o que eu estou fazendo. E muitas vezes nós enumeramos até o que fazemos pelos outros. É muito comum isto. Por exemplo, os pais, quando os filhos fazem uma arte muito grande, eu que te sustento, eu que te cuido, eu que te alimento, blá blá blá. Quando envelhecem esses pais, os filhos fazem o que fazem a todo momento, dando essa carteirada. Eu faço isso por você, eu saio de lá, eu venho te ver toda semana, eu te telefono, eu te isso, eu te aquilo. Meu Deus do céu, eu cobro aquilo que faço, aquilo que eu ofereço, mas para as pessoas mais simples, mais carentes ou mais necessitadas, não precisa da ostentação. Tem até uma passagem, né, na Bíblia, que sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. E nós fazemos questão de mostrar o que é que nós estamos fazendo. Um estado de pobreza, um estado de miséria, que é o que todo mundo diz, aquela pessoa de uma situação mais humilde. Então, humildade passou a ser um estado miserável. Denuncia um estado miserável de necessidade e carência exagerada. E pobreza não é humildade. Eu conheço uma série de pessoas que vivem numa situação de miséria e que não aceitam o pão que você possa oferecer, que não aceita a sua palavra, o seu gesto de carinho, que se recusa. É o quê?
o orgulho. E por falar no bendito orgulho que se opõe à humildade, muitas vezes e normalmente nós não aceitamos ajuda. Por quê? Porque o nosso orgulho é maior. E na humildade nós reconhecemos e aceitamos a ajuda. E não é fácil receber ajuda, como não é fácil dar ajuda. Porque normalmente nós inferimos com o nosso orgulho. Ai, não preciso de ninguém, eu me basto. Que bom que você resolve seus problemas. Que bom que você sai das suas situações. Que ótimo! Este é o real caminho. Mas existem momentos em que a gente necessita da ajuda do outro. Necessita de uma palavra de conforto. Necessita que alguém, sei lá, eu venha fritar um ovo para você. E isso não é rebaixar, mas é ter a humildade no coração de reconhecer da necessidade. Porque é na humildade que nós reconhecemos a necessidade da própria ajuda. A humildade é uma troca que salva. Salva quem dá e salva quem recebe. Olha, ser humilde não é ficar dando a cara a tapa também. Não. Mas é saber se esquivar dos tapas. Gente, eu achei isso tão bonito. Porque às vezes a gente pensa, mas se eu falar toda hora, estou sempre levando. Não, mas é saber se esquivar. E saber se esquivar é saber que pode contar com o seu recurso. Mas é também saber reconhecer a mão que se estende na necessidade que se tem. Ou reconhecer aquele que precisa. E na humildade, quando se oferece o gesto, o outro nem percebe que recebeu. E isso é difícil por orgulho. Por quê? Porque não existe muitas vezes nenhum obrigado. Que é falta de humildade, né, gente? Saber falar obrigado é reconhecer que o gesto do outro salvou-me naquele momento. Obrigado, que é uma palavra que se perde o seu próprio significado, porque o orgulho não permite. Então, gente, pensar com objetividade é a razão. E o emocional por trás da razão é a humildade. Emocional por trás da razão é a humildade. No nosso orgulho, o orgulho irrita-se com facilidade. No orgulho, se preocupa sempre com quem está certo, com quem está a razão. E na humildade, nos preocupamos apenas com o que é certo. E o que é certo? É usarmos desta habilidade que todo mundo tem, de saber dar, de saber receber, de saber reconhecer, de perceber os seus próprios limites e reconhecer o limite do outro, de não ostentar absolutamente nada, nem seu conhecimento, nem seu dinheiro, nem a sua estabilidade, nada, mas de saber que todos somos iguais. Passamos por situações muito parecidas, que se eu cortar meu dedo agora, se você cortar o seu dedo aí, vai sangrar, porque somos todos iguais. Pense nisso nessa semana e exercite
a sua humildade de sempre saber o que é certo e não quem está com a razão. Pensa nisso. Beijo no coração.